é o papel do professor diante dessa atividade aqui? O que é demandado desse sujeito? Nessa primeira aqui, nós vimos que é um papel mais de ouvinte, de assistir, né? Ele está recebendo uma informação. Diferente dessa segunda. Aqui, então, é um papel mais ativo, um papel reflexivo, que demanda um acionamento do que já se tem disponível. Compreendem? Então, há desafios bem diferentes nessas duas atividades. Na sequência, continuando na próxima tela, na sequência, a proposta da pauta 1 é organizar os professores em grupos, entregar um texto sobre como formar leitores, solicitar que leiam e em seguida discutir. Da proposta 2 é propor o estudo de textos sobre o trabalho com a leitura e conversar a respeito. Em seguida, voltar ao quadro. Qual quadro? Aquele quadro da atividade anterior, para acrescentar novos aspectos. Vejam bem, aqui nessa atividade, os professores são colocados para ler a teoria, para falar das suas impressões a respeito, e apenas isso. Aqui, os professores, então, são orientados a ler, a falar das suas impressões também, mas, além disso, é solicitado que se estabeleça um diálogo e se estabeleça uma relação com a atividade que eles já realizaram anteriormente. Isso significa, então, que eles são colocados ali no lugar de quem olha para a teoria, de quem questiona, né, de que exige que estabeleça uma certa relação com as situações da sala de aula, tendo em vista a análise anteriores das duas rotinas. E, além disso, né, extrair orientações para a prática. E, olha, veja que há uma relação do que foi proposto anteriormente. Então, se orienta, que é orientado aqui, que eles voltem ao quadro para acrescentar novos aspectos a partir, então, do que está sendo acrescido aqui. Então, vejam também que são desafios bem diferentes. Ok? Na sequência, a pauta 1, então, a proposta é solicitar que cada professor fale sobre como trabalha a leitura em sala de aula. A proposta 3, então, isso aqui significa que então, uma atividade em que o professor possa socializar ali aspectos da sua prática. Também há uma atividade com esse direcionamento aqui na proposta 2. Só que como é que está pensada? Orientar que cada professor analise sua própria rotina e identifique com qual dos exemplos analisados lá na atividade 1 a sua rotina mais se aproxima. Depois, eles vão conversar sobre as conclusões a que eles chegaram ao analisarem suas próprias rotinas e sistematizar aspectos que precisam melhorar. Então, percebam, queridas, a diferença. Aqui há uma atividade em que eles vão falar sobre a prática, a socialização da prática que eles fazem em sala de aula, porém, sem reflexão. Não há um dispositivo para favorecer a análise sobre a prática. Não há um dispositivo para favorecer a reflexão. Diferente dessa proposta aqui. Então, aqui é oportunizado que os professores se voltem o seu olhar para a própria prática e vejam que isso a partir de umas condições que já foram oferecidas nas atividades anteriores. Ou seja, nesse caso aqui, há sim uma possibilidade de acontecer uma reflexão em camadas mais profundas do que meramente só falar a respeito. Percebem isso?
Aqui é só falar sobre, e pode ser falado de uma forma meio que superficial, porque não há, como eu disse, esses dispositivos que acionem, que favoreçam esse processo de reflexão, diferente de como está proposto aqui. Então, percebam, vai olhar para a própria prática, só que aqui ele, além de olhar para a própria prática, já é comparando com o que eles analisaram anteriormente. E aí não fica nisso. Há um bate-papo sobre as conclusões a que eles chegaram, olhando para as suas próprias rotinas, e além disso, uma sistematização, né, a partir das reflexões que fizeram, o que é preciso, então, melhorar. Então, vejam que são propostas bem diferentes em relação ao que é demandado ali do sujeito. Compreendem?